Eu vou ler o texto que está. Podem assentar, por favor. Diz assim, olha. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Você sabe que o Espírito habita em você? Vamos com inteligência espiritual. Vamos com fundamento na verdade e na palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Estou lendo Isaías 61. Para pregar boas novas aos mansos. Boas novas é notícia boa. Fim de um velho tempo, início de um tempo novo. Pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. A proclamar liberdade aos cativos. E abertura de prisão aos presos. Satanás tem aproximado de muitas famílias, de muitas vidas, e oprimido, escravizado, prendido as pessoas no pânico, no medo, na vergonha, na humilhação, no desespero. Então, o profeta Isaías, o próprio Cristo falou através da boca de Isaías, falando da obra que ele viria fazer, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Opressão, enfermidade, só gera tristeza. Dificuldades, falta, carência, privação. E a ordenar acerca dos tristes de Sião. Sião é o monte de Deus. Quando a Bíblia fala, né, que Satanás chegava no monte de Deus, porque Deus estava no alto, ele não via Deus. Esse monte é chamado Monte Sião Celestial. E também Israel tem um monte com esse nome. Mas esse Monte Sião fala assim, olha, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza. Porque fica carregando só cinza, só luto, só perda. Ele quer ornamentar você. Óleo de gozo por tristeza. Quer tirar a sua tristeza e dar um óleo de alegria na vida. Vestido de louvor por espírito angustiado. Você talvez estava com um determinado tipo de espírito quando você chegou aqui, mas à medida que você começou a adorar a Deus, algo começou a mover dentro do seu coração. É Deus mostrando que Ele quer entrar, Ele quer fazer, Ele quer tomar o controle da sua vida. Eu vou ler novamente. O Espírito do Senhor Deus, o Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, e que Ele seja glorificado. Então você viu aqui agora a promessa que Deus fez, que Cristo está autorizado pelo Pai a operar. Essa obra
a curar os enfermos, a trazer alegria, a trazer libertação, quebrar as prisões, soltar, te pôr em liberdade. E nós vamos ter que chegar diante de Deus agora com essa palavra. Por isso que eu convidei você, para nós nos unirmos em fé. Tá? E lá em 1 João 5,14, a palavra de Deus diz assim, olha. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua palavra, a sua vontade, ele nos ouve. Então presta atenção. Fé não é tentativa. Eu vou tentar para ver se funciona. Não, não é assim. Com Deus não funciona assim. Você quando não pede uma coisa ao seu pai, você não tem certeza que ele vai te dar? Presta atenção. Esta é a confiança que temos nele. Fala confiança. Não é tentativa, né? Não, vou tentar. Não, é a confiança. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus tem poder. Não tem nada impossível para Deus. E ele é amor. Então é uma fé que opera pelo amor. Por que ele vai me ouvir? Porque ele me ama. E eu sei que ele me ama. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua palavra, nós já vimos a palavra lá, o que ele veio fazer. Ele nos ouve. E olha agora o versículo seguinte, tá? E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, presta atenção. Essa é a confiança que temos nele, porque se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Não veja Deus distante de você. Veja Ele próximo. Ele ouve o que você fala. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o desejo do seu coração. Então, eu tenho a confiança nele. Porque eu sei que ele está aqui. E eu estou aqui com ele. Presta atenção. Não é jogar uma frase no espaço para ver se eu... Não, não. Você fala, Pai, eu estou falando com o Senhor. Isso é orar de verdade. Então, João vem e fala que essa é a confiança. Nós não podemos orar sem confiança. E aí o que acontece? Vamos lá em Lucas 11, 9. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz assim. Jesus falando, eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer, que pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bater, abrir-se-lhe. Fala comigo, qualquer que pede, recebe. Mas o que você leu antes? Esta é a confiança que temos nele. Porque você sabe que ele é digno de confiança.
Ele é sério nos seus negócios. Alguém que já deu a vida por você vai te negar mais alguma coisa? Alguém que morreu na cruz por você, deu a vida, vai te negar mais alguma coisa? Sabe qual a deficiência da nossa oração? É que nós não confiamos, não acreditamos nele. Não, não, ele não vai, será? Eu não mereço. Não, filho. É você saber que o caráter dele é íntegro. Ele é fiel, ele quer se revelar, ele quer te atrair. Ele quer manifestar o poder dele para você. Ah, mas será que Deus... Isso não pode existir, porque esta é a confiança que eu tenho nele. Pedi, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe. E aí Jesus falou assim, não, mas de toda maneira pode ser que alguém ainda vai ter dúvida, um pouquinho de incredulidade e não vai acreditar. Que ele falei, pedi, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-lhe-á, porque todo que pede recebe, quem busca acha, quem bater e abrir-se-lhe-á. Mas ele falou, talvez alguém não vai, ainda vai ter dificuldade. Aí ele continua falando assim, olha, qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Seu filho está com fome, fala, papai, me dá um pão. Você vai lá, pega uma pedra e enfia na boca dele? Você faz isso? Qual pai que se um filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então Jesus está falando assim, olha, vocês que são pais celestes, vocês que são maus, vocês não fazem coisa ruim para os filhos de vocês. Olha o que ele fala agora no versículo seguinte. Pois vós, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Agora ele nos leva para Deus de novo. Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Outra tradução lá em Mateus fala, dará coisas boas àqueles que lhe o pedirem. O problema é que quando nós chegamos para orar, nós não chegamos com todo o nosso coração. Nós não chegamos com a verdade da palavra. Nós chegamos só com necessidade, querendo, com desejos. Mas nós não temos o fundamento da petição. E é isso que Deus está te dando agora. Fala comigo, o fundamento da petição, fala. Fala, a legalidade da minha bênção, fala. Não é de qualquer maneira, não é chororô gritando para ver se... Não. Não é para chamar a atenção de Deus. É você estar com a verdade diante de Deus. Isso é fé. E aí, quando nós lemos esse texto, tá? Termina aqui no verso 13. Em Tiago 5,14. Porque nós vamos orar pelos enfermos aqui hoje. E depois eu vou estar ungindo vocês para trazer uma proteção do Espírito Santo sobre surtos de enfermidades que está aí. Então, Tiago 5,14, a palavra de Deus diz assim, olha. Está alguém dentre vós doente? Quem está lutando com a enfermidade aqui hoje, levanta a mão aí. Depois vocês vão vir aqui à frente que nós vamos orar por vocês. Está alguém dentre vós doente? Olha só. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E agora nós vamos Romanos 8:11. O que a palavra diz? Olha.
Quem crê em Jesus aqui, diga amém. Quem crê que Jesus é o Senhor, diga amém. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, se você crê nisso de todo o coração, olha o que a Bíblia diz. E se o Espírito, que é o Espírito Santo, daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita em vós, por isso que eu falei, já falou, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Se o Espírito, o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Então fala assim, o Espírito Santo habitando em mim, fala, ele é minha saúde, ele é minha imunidade, porque ele vivifica o meu corpo mortal. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. E eu quero que você pegue essa verdade de Deus hoje e você vai jogar ela em cima do seu mal, da sua enfermidade. Você vai jogar e você vai enfrentar com essa verdade agora. E olha, uma coisa interessante, tá? Porque o Espírito habita em você. Quem é o Espírito Santo? Todo o poder de Deus, do Pai, do Filho, quem opera é o Espírito Santo. Jesus é a palavra. Deus tem a vontade, o Pai tem a vontade e tem o querer. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. O Pai criou céu e terra. E nesse princípio havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo pairava sobre essas trevas. O mal que está no seu corpo, na sua vida, é treva. E o Espírito Santo paira sobre. Esse pairar no original é como uma galinha chocando, ovos. Pairava, fecundando em cima, ministrando poder sobre as trevas, sobre o caos. E quando o verbo que é Cristo disse, haja luz, o poder do Espírito Santo traz tudo à existência. Porque ele fecundava com poder o caos, as trevas, a morte. Quando você cantou o ano, sopra Espírito de Deus. Sobre um vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não curadas, faz restaurar. Porque o Espírito Santo está presente aqui. E ele é santo, ele é sensível, ele é educado, ele é dócil. E ele olha para aquele coração que o deseja, que o quer, que demonstra um amor, um interesse, um desejo por ele. Você o atrai. Então, ele vem, e manifesta esse poder. Quando Jesus morreu e estava no túmulo, quem ressuscitou Jesus no terceiro dia foi o Espírito Santo. Ele é o Espírito da ressurreição do Senhor Jesus. Ele é o Espírito que estava sobre Jesus em forma humana para que operasse os milagres segundo a vontade de Deus. E Jesus falou assim, olha, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador. De vocês, Consolador, olha. Ele vos guiará toda a verdade, vos ensinará todas as coisas. E a Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Essa voz que durante todo o dia toca o seu coração assim, dizendo, olha, faz isso. Não, não faz isso, não, tal. Não. É o Espírito Santo.
Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele assentou à direita do Pai. E aí o Espírito Santo veio. E ele que está aqui hoje fazendo a obra, em nome de Jesus, fazendo a vontade de Deus nas nossas vidas. E ele marcou um encontro conosco aqui hoje, nessa quinta-feira. E aí, agora que você já sabe a palavra de Deus, presta atenção agora, que você já sabe a vontade de Deus, que é essa fé de criança, eu acreditar que Deus é verdadeiro, que Ele é fiel, que Ele não mente. Por isso Jesus falou, quem não fizer como uma criancinha, um pequenino, não pode ver o reino. Porque se você colocar seu filhinho assim no negócio e falar, pula filhinho, ele pula, ele não quer saber, ele confia em você. Mas você vai ficando adulto, você começa a desconfiar de todo mundo e começa a desconfiar e duvidar do próprio Deus. Como que você vai conseguir algo de alguém que você duvida? Porque só a fé faz você receber de Deus. Se você tem dúvida, a sua fé já está contaminada. Você não confia nele, você não tem uma clareza do caráter dele. E não é porque você é bonzinho, certinho, não. Se ele vê fé no seu coração, ele te atende. Porque a única coisa que agrada a Deus é a sua fé. É a fé. Ele confia em mim, ele espera em mim, olha, eu não posso decepcioná-lo. Ele confia na minha palavra. Então, queridos, aqui no livro de Marcos, tem uma passagem de um homem que creu em Jesus e creu na palavra de Deus. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, andando a multidão com Jesus. E olha que coisa interessante agora. Quem aqui já, ao longo da vida, ouviu falar de Jesus? Levanta a mão. Em qualquer lugar, você viu na rádio, na televisão, viu alguém falar, olha só. E saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, ele não via nada, ele só ouvia. Porque ouvir, percebe a palavra. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Ele ouviu um barulho. A presença de Jesus se aproximou do lugar onde ele estava, ou ele se aproximou de onde Jesus estava. E ouvindo, fala assim, eu preciso ouvir, fala. Por isso que eu li a palavra para você. Talvez você só chegou no seu intelecto, mas ela tem que descer no seu coração. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a gritar. Uma multidão, no chão sentado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, às vezes você não precisa gritar, mas dentro do seu coração ele está clamando para que Deus toque sua vida. Mas lá ele precisava gritar por causa da multidão. Multidão conversando, aquele barulho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava e gritava. Aí tem aquela turma das boas maneiras, né?
igual tudo certinho, organizado. Olha só. E muitos o repreendiam para que se calasse. Cala a boca, cego. Para, só, você não presta. Você não vale nada. E diz aqui que quando eles o repreendiam para que se calasse, mais ele clamava cada vez mais. Você entrou aqui pedindo a Deus para te ouvir, mas Satanás já soprou, não, você não vai conseguir, sua vida não presta, você não é tão isso, nem aquilo. Olha, mas o que ele fez? Ele não ouviu a voz contrária, mas ele clamava. Porque o pior inimigo da sua cura é o que está dentro de você, que não deixa você permanecer em fé, em vitória. Você aborta a missão, desanima, desiste, não faz questão mais. Ah, eu queria. Não, eu quero. É diferente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego, miserável. Para, você está molando, você está atrapalhando. Jesus, filho de Davi. Eu não sei quanto tempo demorou aquilo. Mas se pensa bem, uma multidão. E Jesus vem aproximando, e os gritos estão. O cego está lá numa posição lá, e Jesus vai andando, e a multidão atrás. Ele está ali, Jesus passa por ele, e ele continua gritando. Assim como muitos coxos precisam de uma muleta ou de uma cadeira de roda, os cegos antigamente só tinham uma condição para sobreviver. Eles usavam uma capa. Aquela capa é o que protegia ele da chuva e o lugar onde ele dormia na sarjeta para se aquecer durante a noite. Todos os cegos precisavam de uma capa. E a capa era o símbolo da enfermidade dele. Como esse medicamento que você já sabe o nome de cor, que todo mundo sabe. Como aquela coisa que tem criada na sua casa só por causa dessa enfermidade. É o símbolo da tua enfermidade. Ou algo que é símbolo também do pecado que te escraviza. A droga, o vício, pornografia. Não é porque você é mau, não é porque você é sem vergonha, não, porque você é escravizado. E quem é escravo não sai, se não for liberto. E esse cego tinha essa capa, que era o símbolo, a marca da sua cegueira. E ele gritando, Jesus, filho de Davi. E como Deus ouve todo aquele que clama, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. E quem bate, quem pede recebe, quem busca acha, quem bater abrir-se-lhe-á. Jesus parando, Jesus parou. A multidão vai parando também. E Jesus diz assim, olha. Jesus parando disse que o chamassem. Ele não sabia que Jesus o tinha ouvido. E quando Jesus para, a multidão para. Alguém chega para ele, Bartimeu, o mestre te chama. Ele me ouviu. Esta é a confiança que eu tenho nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que alcançamos a petição.
A fé não é tanto você pedir, é você saber que Deus ouviu que você, é você saber. A tua fé te diz que Ele ouviu. Bartimeu, levanta! O mestre te chama! Ele estava com a capa nas costas. O mestre te chama, Bartimeu. O mestre me chama. Ele larga a capa. Eu não preciso mais dessa porcaria, porque o mestre me ouviu. Presta atenção. Ele me ouviu. E se eu sei que ele me ouve, eu sei que eu já alcancei a petição que eu lhe fiz. Eu não sou mais cego. Ele vai levando. Senhor, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Senhor, que abra os meus olhos e que eu veja de novo. Vai, meu filho, seja feita conforme a tua fé. Porque eu sei que ele me ouviu. Aqui dentro eu sei que eu não joguei conversa fora. E eu sei que Deus é sério. Então, e quando você lê, e ele lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, o que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, que a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Presta atenção aqui agora. Para que você quer ser curado? Para você ter saúde para continuar no pecado? Continuar a sua vida longe de Deus? Ele foi curado e ele seguiu Jesus. Seguiu Jesus. Porque ele não foi só Jesus querendo a cura, agora ele quer o próprio Cristo na vida dele. Ele quer o próprio Cristo. Eu não quero só usar Deus, eu quero Deus. Eu quero Deus. Ele seguiu Jesus. Vamos ficar de pé. Antes de nós ungirmos, eu quero orar pelos enfermos. Você que está passando por uma enfermidade, uma luta, aí o Senhor está na casa aqui. Nós queremos orar. Você vem aqui à frente no altar. Fica um do lado do outro assim, ó, tá? Pastor Gonçalo vem aqui à frente, pastor Toninho, pastor Djalma, pastor João Garbero, se estiver aqui. Nós vamos ficar aqui com as mãos estendidas, repreendendo esse espírito de enfermidade. Hoje é uma noite de cura. E depois nós vamos estar ungindo vocês contra esse surto de enfermidade que está aí, ó. E hoje vai ser uma noite especial, porque vai ser um marco de cura e de resposta de Deus na sua vida. Pode ficar aqui no púlpito sobre aqui, pode ficar em cima aqui, né? Pastor Zé Carlos pode vir, pastor. Feche os seus olhos agora aqui. A Bíblia diz que porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Não tem que inventar nada. A palavra diz, ponha a mão. Pastores, nos dê aqui, nos dá as mãos aqui. Faz aqui, vem cá, pastor Zé Carlos, chega aqui. Dá a mão lá, o Zé Carlos também. Pai, em nome de Jesus,
Nós estamos com as nossas mãos unidas numa só fé. O poder do teu filho está nesse lugar. O respeito e a honra que é devida ao nome dele está nesse lugar. O Espírito está aqui. E Jesus disse, Pai, que nós só colocaríamos as mãos. Só vamos tocar. E o Senhor vai operar o milagre. Não somos nós que curamos, é o Senhor que cura. E nós vamos fazer conforme a tua palavra. E eu ordeno a todas essas enfermidades que estão nesses corpos aqui. Quando o toque da mão dos servos de Deus tocar nesse corpo, enfermidade, tu está aniquilada. Tu não tem poder nesse corpo, tu põe em retirada. Enfermidades e espíritos de enfermidades. Em nome de Jesus, nós declaramos essas vidas curadas, saradas, restauradas. Em nome de Jesus. Amém. Pode andar no meio ali e só coloque a mão. Só coloque a mão e fala, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que recebeu o toque pode voltar para o seu lugar. Só para a gente saber, né? Que quem ficou aqui não recebeu. Em nome de Jesus. 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 Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em nome de Jesus. Silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio em ti. Em nome de Jesus. Deus do sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus do sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curada agora. Receba a cura no teu corpo. Receba, em nome de Jesus, que ela seja tocada agora. Em nome de Jesus. 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 O Deus que a morte já venceu. Em nome de Jesus. Vivo está em nome de dentro Jesus. de mim. Vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. E acontecerá, Isaías 10, 27, naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção representa o Espírito Santo, o óleo representa o Espírito Santo na Bíblia. Nós, os pastores, vamos ficar aqui. Vou colocar uma ali. Vocês vão passando, eles vão tocando em vocês. Porque não dá para fazer uma fila única.
Mas a unção é a mesma, a autoridade é o mesmo, o poder é o mesmo. Os pastores que estavam aqui, por favor, voltem aqui novamente. Pastor Antônio, você fica ali naquele ponto ali da linha amarela. Aqui está o óleo, eu vou ungir sua mão. Pode vir, eu vou ungir a mão dos pastores. Não precisa, a mão dele estando ungida, não precisa jogar óleo na sua cabeça, tá? A unção está na mão, o óleo está na mão. E a unção não acaba. Tá? Espera aí. Pai, nós em nome de Jesus, com essa unção, Deus, está nas nossas mãos. Nós estamos guardando o teu povo, Deus, contra esses surtos de pandemia, esses surtos de hepatite, de enfermidade, de gripe, de mortandade. Ó Deus, que está atormentando a família e enchendo esses hospitais. Nós unimos a fé, Pai, a tua igreja será guardada. Porque o Espírito Santo, ó Deus, representado por esse óleo, que representa essa unção, Pai, ele estará vivificando o nosso corpo mortal. E a cura, a proteção estará sobre cada casa e cada família, em nome de Jesus. Tony, você fica naquele canto. Zé Carlos, você fica ali para esse lance no meio. O pessoal pode vir no corredor e volta pelo corredor. Já, mas você fica desse lado aqui. Fica do lado de lá, Gonçalves, eu fico aqui, ó. Tá? Pessoal, pode, eu vou só passar a mão, vou passar na sua testa, tá? Em nome de Jesus. Porque o óleo é na cabeça, tá, irmãos? O Deus que faz o céu. Em nome de Jesus, seja guardado, sejam guardados, protegidos. Aqui, em nome de Jesus. está passando por aqui. Deus que faz o surdo ouvir. Em nome de Jesus. Silencia o medo em mim. Em nome de Jesus. Silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Em nome de Jesus. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Em nome de Jesus. Deus do sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus do impossível vem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Transformar meu coração. Transformar meu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Deus que a morte já venceu. Em nome de Jesus. Vivo está dentro de mim. Em nome de Jesus. Vivo está dentro de mim. Em nome de Jesus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir. O seu poder faz ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres.
em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Oh, aleluia, glória a Deus. Esta é a confiança que temos nele. Então, quando você ouvir notícia, ver falar qualquer coisa, alguém comentar alguma coisa perto de você, fala: eu estou guardado debaixo da unção do Espírito Santo, eu estou debaixo do sangue de Jesus Cristo. Isso não tem poder na minha vida, na minha casa. Eu estou guardado. Você vai sair para viajar, vai sair em paz, vai voltar em paz, vai sair com saúde, vai voltar com saúde. E qualquer vento contrário que soprar, permaneça. Eu estou imunizado. O Espírito Santo é a minha proteção. Eu estou guardado. E tem um exército de comunhão e fé, porque nós estamos todos na mesma fé. Amém? E que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você se prepara, porque daqui para frente nós vamos entrar muito no sobrenatural de Deus aqui, tá? Esses cultos de quinta-feira nós vamos dar uma atenção especial, né, às necessidades mais profundas que as pessoas estão tendo aqui, de todos os níveis. E já esteja em oração, né, com uma grande expectativa no seu coração, né, porque Deus, Ele é que está com pressa, não é nós não. Deus é que está com pressa. Nós só precisamos nos colocar, né, no centro da vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Canta um corinho aí de alegria, de celebração, né? Porque a gente recebe uma bênção, não vai sair correndo de qualquer maneira, não, Espera aí. Depois, olha, para comemorar a sua bênção, na cantina lá tem canelone, nhoque, charutinho, quibe assado, torta de frango. Você desejando jantar, ou se quiser levar uma porção para sua casa lá, para você comer em casa, também pode fazer. Vamos celebrar o Senhor aí, né? Uma música alegre aí, né? Aleluia.
Onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos Prosperará. a minha entrada, a minha saída, Bendita será. pois sobre mim há uma promessa. Vamos cantar. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente Se encherão. a minha casa terá sempre Tua provisão onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Amém. Onde eu Tá for a bom, tua glória a Deus. bênção. Levanta a mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a santas comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Por todo